noite a você que está nos assistindo. Estamos entrando mais uma quarta-feira de programa, da Igreja Batista Betel, aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais. Uma noite de vitória. Vitória em tempo de crise. Como nós falamos na quarta-feira passada, nós aqui da Igreja Batista Betel também estamos esperando a nossa vitória. Temos 18 anos e ainda nós não temos a nossa sede própria. Com certeza será uma das maiores vitórias que o nosso Deus vai nos dar. Continue orando por nós, interceda por nós, porque nós cremos que o melhor de Deus está chegando para nós e para você também. Fique até o final. Com certeza, Deus irá falar com você profundamente e que Deus te abençoe. Dor, irmão, ele é bem maior que os teus fracassos. A tua vida custou o sangue seu que um dia na cruz por nós derramou. Se você cair, te levantar e dos seus pecados não se lembra mais. Não foi o homem, mas foi Deus quem te escolheu. Então se levante agora e adore ao Filho de Deus. Quando ele chega, você passar. Quando ele chega, as lágrimas cessam e de alegria o crente canta. Quando ele chega, ele te levantar e os teus pecados não se lembra mais. Não foi o homem, mas foi Deus quem te escolheu. Então se levante agora e adore ao Filho de Deus. Quando ele chega, você passar. Quando ele chega, as lágrimas cessam e de alegria o crente canta. Quando ele chega, descer renovo, hoje vai descer poder. Hoje aqui tem Pentecostes, hoje o manto vai descer. Se você tá preparado para receber poder,
Levante a mão e glorifica. Deixa Deus usar você. Hoje aqui tem mistério, aqui tem renovo, aqui quem comanda é Jeová Jireh. Já posso sentir Jeová Rafa, tá passando aí, ele vai te tocar. Fica ligado pra receber, aqui tem renovo, mistério e poder, basta você crer. E também tá lugar, ele vai te tocar, ele vai te tocar. Sinta aí o toque de Jeová, ele vai te tocar, deixa ele te tocar. Ele vai te tocar, ele vai te tocar. Começa agora a glorificar, ele está aqui, quer poder te usar. Basta você crer e também dá lugar. Hoje aqui tem mistério, aqui tem renovo, aqui quem comanda é Jeová Jireh. Já posso sentir Jeová Rafa, tá passando aí, ele vai te tocar. Fica ligado pra receber, aqui tem renovo, mistério e poder, basta você crer. E também dá lugar, ele vai te tocar, ele vai te tocar. Sinta aí o toque de Jeová, ele vai te tocar, deixa ele te tocar. Ele vai te tocar, ele vai te tocar. Começa agora a glorificar, ele está aqui, quer poder te usar. Basta você crer e também dá lugar. Ele vai te tocar, deixa ele te tocar. Ele vai te tocar, ele vai te tocar. Começa agora a glorificar, ele está aqui, quer poder te usar. Basta você crer e também dá lugar. Hoje aqui tem mistério, aqui tem renovo, aqui quem comanda é Jeová Jireh. Já posso sentir Jeová Rafa, tá passando aí, ele vai te tocar. Fica ligado pra receber, aqui tem renovo, mistério e poder, basta você crer e também dá lugar. Ele vai te tocar, ele vai te tocar. Sinta aí o toque de Jeová, ele vai te tocar, deixa eu te tocar. Ele vai te tocar, ele vai te tocar. Comece agora a glorificar, ele está aqui, quer poder te usar. Basta você crer e também dá lugar. Deixa eu te tocar. Olá, Igreja Batista Betel, Pouso Alegre, queridos irmãos, queridos amigos que estão aqui no canal do YouTube da igreja, que Deus abençoe. Pastor Isaías, aquele abraço. Deixa eu compartilhar um pouco com vocês a palavra de Deus e compartilhar um pouco da nossa história também. Sou pastor da Igreja Batista em São Mateus, São Paulo, Zona Leste, e Deus tem feito tantas coisas nas nossas vidas que hoje eu quero falar a respeito de vitórias, em meio à crise ou no meio das crises. E nós temos uma história de vitórias após vitórias, no meio de crises após crises. Esse é o Deus que nos abençoa. Deixa eu compartilhar com vocês o texto de Jeremias no capítulo 28, aliás, capítulo 29, a partir do verso 4 até o verso número 7, onde Deus dá uma palavra muito poderosa, uma palavra de incentivo ao povo dele que estava lá na Babilônia, escravizado, numa situação difícil, morrendo de saudade da terra onde eles viviam, principalmente da Jerusalém, cidade de Deus. Então Deus, por meio do profeta Jeremias, dá a eles uma palavra de ânimo a um povo que está exilado, um povo que é cativo lá na Babilônia, vivendo longe da terra do Senhor, da cidade de Deus. Então o texto vai dizer, a partir do verso 4, capítulo 29 de Jeremias, o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam as casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade delas. Isso é uma verdade nas nossas vidas. É Deus incentivando o seu povo em meio a uma grande crise
para que eles não parem, para que eles avancem. E, aliás, você tem um Deus que traz essa mensagem todo o tempo: diga ao meu povo que avance, diga ao meu povo que marche, né? E todas as promessas de Deus com relação às nossas vidas são promessas de que nós não devemos parar. Quando Jesus, trazendo as suas últimas palavras lá em Mateus capítulo 28, ele diz: olha, vão pelo mundo. Então é sempre avançar, sempre avançar. E há uma promessa em Mateus dizendo que as portas do inferno não podem prevalecer, ou seja, a igreja de Deus é uma igreja em movimento, como nós sempre dizemos aqui. Como é que nós experimentamos isso? A nossa igreja tem 49 anos, que vai completar agora em setembro. Uma igreja de muitas histórias, uma igreja que já enfrentou muitas crises econômicas, graças a Deus, uma igreja que nunca se dividiu, uma igreja que não sabe o que é ser uma igreja dividida, e ela não vem disso, mas é um trabalho missionário que foi feito, na verdade, e que nós agradecemos a Deus, porque lá atrás um casal investiu nesta localidade e hoje nós temos uma igreja que serve o reino de Deus. Mas um fato muito importante aconteceu no ano de 2013. A nossa igreja já vinha caminhando, já estava estabelecida no endereço, todas as pessoas do bairro conhecendo, uma igreja que sempre fez a diferença, uma igreja que foi sempre uma referência, né, tanto na região quanto no próprio bairro. Mas em 2013 um fato acontece. Nós já tínhamos passado por tantas coisas, mas em 2013 um incêndio destruiu a nossa igreja por completo. Graças a Deus não tivemos vítima, mas esse incêndio destruiu a nossa igreja. Da noite para o dia, nós não sabíamos aonde nos reunir. Aquela semana foi uma semana de determinação. Aquela semana foi uma semana onde a igreja experimentou a liderança, dando toda a referência de Deus, de que, embora tivéssemos perdido todas as coisas, Deus não iria nos deixar na mão. Embora a nossa igreja, o prédio onde nós nos reuníamos, tivesse sido destruído, Deus transformaria toda a maldição em bênção. Isto veio aos nossos corações por meio da liderança do pastor Ramires, pastor titular desta igreja, e nós começamos a viver ali um novo momento para a nossa igreja. Então, na primeira semana nós nos reunimos num teatro da nossa região, depois as igrejas no entorno da nossa igreja nos ajudaram, e um domingo pela manhã nós nos reunimos numa igreja para a escola bíblica, no domingo à tarde em outra igreja, e assim nós peregrinamos por um tempo sem ter lugar, até que nós nos estabelecemos nos últimos 6 meses aproximadamente, num colégio, onde nos reuníamos no domingo de manhã, lá nas salas para a escola bíblica, e à tarde nós montávamos no pátio do colégio um lugar como esse que vocês estão vendo ao fundo, e ali nós montávamos e desmontávamos, e a igreja estava vibrante, mesmo no meio da crise. Foi um tempo de deserto nas nossas vidas, foi um tempo de grande desafio, foi um tempo onde ouvir essa palavra de Deus: olha, construam, prosperem, vão em frente, eu estou com vocês, fez toda a diferença nas nossas vidas. Nós vivíamos uma das maiores crises da igreja, que é não ter igreja, não ter local para se reunir. Uma igreja de 700 pessoas, da noite para o dia sem nada, mas nós aprendemos muito com Deus, nós aprendemos a confiar em Deus em todas as situações, ainda que aquilo que nós tenhamos como suporte para a nossa reunião tivesse sido tirado da noite para o dia, Deus não se ausentou das nossas vidas. A crise veio, nós enfrentamos o deserto, nós passamos pelo deserto, mas o Senhor das nossas vidas e o Senhor da igreja estava conosco também, como Ele está na sua vida, se você confiar nele. Passamos um tempo procurando lugar, e por incrível que pareça, achamos, mas Deus fechou as portas. Nós encontrávamos um lugar que talvez fosse adequado para nós, mas Deus dizia para nós: não é, não é. Assim como Deus falou para o seu povo lá na Babilônia, Deus falou aos nossos corações. E Deus mostrou o que é que Ele queria para as nossas vidas e para a nossa igreja. Creia numa coisa: Deus não cessa de falar.
ele fala por meio das situações, como ele falou. Então nós arrumávamos um lugar, fala, este é o lugar, e ali não dava certo. Nós planejamos, nós conseguimos um bom terreno, nós falamos, este é o lugar, fomos falar com o prefeito, ele nos recebeu e falou, não, nem que eu tenha que fazer um decreto, mas Deus não permitiu, não teve decreto, não foi possível, e a gente entendeu, não vamos lutar. Deus está indicando que não é esse lugar, vamos continuar sensíveis à voz de Deus, vamos prosseguir, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Encontramos outro lugar certinho, bonitinho, caberia uma estrutura que havíamos ganhado, e de repente, no dia seguinte, uma notícia, não vamos mais alugar. E por umas desculpas, algumas razões que foram inverdades, mas no fim a gente sabia que os proprietários daquele lugar talvez não quisessem alugar para uma igreja. E por incrível que pareça, depois de rodarmos em todos os lugares, todos os terrenos ocupados, todas as grandes propriedades da nossa região estavam alocadas ou tinham já um fim destinado para elas, nós voltamos a um terreno aonde nós já havíamos passado por ele. Na verdade, foi o primeiro terreno que nós que nós encontramos, que nós vimos. E nós voltamos a esse terreno. E quando abriu-se o portão, então nós tivemos uma certeza. É neste lugar que Deus quer. Deus abre os caminhos, querido. Mesmo no meio da crise, a vitória vem pelas mãos de Deus e nunca pelas nossas mãos. Quando nós encontramos o terreno, nós tínhamos um desafio. O terreno muito grande, adequado para o que nós queríamos, e só que com um obstáculo. Ele pertencia a um grupo de 7 irmãos. E se os 7 não decidissem favoravelmente alugar para a igreja, então não teria negócio. E nós tínhamos um deles muito resistente. A igreja orando, a igreja participando, a igreja empenhada, a igreja toda junta, sabendo que este seria um lugar muito apropriado para nós montarmos a nova igreja, porque o prédio ainda estava em restauração, ia demorar bastante, já tinha passado um ano, já era 2014, a gente precisava de uma solução rápida, termos um lugar para nos reunir. Então, debaixo de muita oração, no meio dessa crise, Deus proveu a solução. O último irmão resistente desse grupo de irmãos, aquele que não queria de jeito nenhum alugar para uma igreja, teve uma conversa com o pastor Ramírez por telefone. E, pelo telefone, ele disse, basta, nós vamos alugar para vocês. E aí foi uma vitória da nossa igreja, uma vitória de Deus para as nossas vidas no meio dessa crise. E aí nós instalamos um grande galpão nesse terreno. Nós havíamos sido presenteados por uma outra igreja, com toda a estrutura, mas a estrutura que nós ganhamos não cabia nesse terreno. Devido ao formato desse terreno, essa estrutura não cabia. Então nós resolvemos fazer de uma maneira diferente. Deus deu a estratégia e nós montamos aqui um grande galpão lonado, onde nos reuníamos, só que tivemos uma surpresa muito grande. Algumas. Deixa eu destacar 3. Ok, nós tínhamos um local para culto, porém, quando fazia calor, era muito calor, mas imagina, muito calor. Quando fazia frio, era muito frio. Imagine o frio vindo pelo piso, subindo pelas suas pernas, esfriando o seu corpo. Tudo aqui era o extremo dentro desse galpão. E outra coisa, tudo que fazíamos aqui dentro, em termos de cânticos e pregação, vazava, incomodava os vizinhos. É como se nós estivéssemos num culto ao ar livre. Mas a igreja não precisa ser um incômodo, a igreja precisa ser uma bênção onde ela está. Então nós vivemos com isso daí por longos anos, até que veio a pandemia. E na pandemia nós tivemos um grande desafio. E o desafio foi comprar a tenda, este galpão lonado, para que nós parássemos de pagar o aluguel desse galpão lonado e pudéssemos, então,
economizar um pouco mais e termos aí a nossa própria estrutura. Esse foi o grande desafio lá em janeiro de 2020, veio a pandemia logo em seguida. Veio a pandemia. Deus nunca nos abandona. Preste bem atenção nisso. Deus nunca nos abandona. Eu não sei como você está agora, eu não sei quais são os desafios da sua vida, mas nós cremos nesse Deus que diz: prosperem onde vocês estão, façam o melhor, porque a prosperidade de vocês é a prosperidade da cidade, ou seja, onde vocês estiverem, não importa o que vocês estiverem passando, Deus está junto com você. E se há uma crise, é o melhor tempo para Deus poder trabalhar na sua vida. E como nós, aqui na nossa igreja, nós somos desafiados em todos os momentos, né, a crermos em Deus e crermos na vitória que Deus tem para nos dar. O que eu vou contar para vocês em seguida vai provar isso daí. Apenas confiem em Deus, apenas permitam que Deus faça o que Ele quiser fazer. Alguém já disse que o motivo de Deus não fazer tantas coisas nas nossas vidas é que nós mesmos é quem impedimos. Então, a oração que nós temos que fazer muitas das vezes é: Deus, não permita que eu seja um empecilho da Tua obra na minha vida, na minha igreja, na minha casa, na minha família. Não permita que isso aconteça. E saiba que se você crer em Deus, que se você está vivendo numa crise, mesmo assim, Deus transforma a sua crise numa bênção. Deus transforma qualquer coisa que fizeram contra você ou que lhe aconteceu de uma forma natural ou não em bênção. Deus pode, inclusive, transformar toda aquela situação do Afeganistão. Ele está no controle de todas as coisas. Lá no Haiti, né, é uma questão natural, um fenômeno natural de terremoto, furacão, mas Deus também pode transformar e Deus pode fazer isso na sua vida. Janeiro de 2020, nós resolvemos então comprar a estrutura que nós tínhamos alugado, mas o dono da estrutura dificultou muito para nós a compra. Ele elevou o preço, ele não permitiu que nós pudéssemos pagar em parcelas e dificultou bastante. Mas nesse mesmo tempo, Deus mandou uma pessoa dizendo o seguinte: eu tenho um galpão lonado. E olhe só, o galpão lonado era do mesmo tamanho do galpão que nós tínhamos. O mesmo tamanho. Era tirar um e colocar outro. E aí, o preço desse novo galpão que nos ofereceram era bem menor. Olha só que coisa linda, maravilhosa. Não só isso, mas Deus providenciou que este novo galpão fosse para nós financiado em um ano e pouco, tanto é que vamos terminar agora de pagá-lo. E aí nós compramos o nosso galpão, a estrutura e tudo. Mas enquanto estávamos levantando, enquanto para nós, já no meio da pandemia, agora imaginem, tudo parado, aquele tempo que a gente ficou em casa, nesse tempo nós tiramos um galpão do nosso terreno, nós trouxemos outro galpão e nós começamos, a levantar as estruturas para de novo colocar o galpão lonado, porque Deus estava nos abençoando. E no meio disso tudo, um irmão muito fiel ao Senhor, ele disse o seguinte para nós: eu quero dar o telhado para vocês. E não só o telhado, eu quero dar a mão de obra. Então, Deus colocou nos nossos corações que nós já tínhamos sofrido muito com as altas temperaturas no calor, com as baixas temperaturas no inverno, dias frios. E Deus sabia que muitas das vezes o Evangelho estava sendo um incômodo para os nossos vizinhos. E a igreja percebeu que era a oportunidade de nós usarmos a estrutura metálica do galpão, mas construirmos um lugar de alvenaria, blocos. Então esse foi o grande desafio para nós.
e nós levantamos uma campanha que nós chamamos de campanha Kairos, o tempo de Deus. E esse era o tempo de Deus, no meio da crise, quando todo mundo estava parado, no meio da crise, quando o nosso Brasil parou, no meio da crise, onde nós não podíamos sair à rua, no meio da crise, onde a nossa limitação de deslocamento era totalmente controlada, só os supermercados, só a farmácia, só os hospitais, a pandemia levando muita gente aos hospitais, nós orando, né? E aí veio as lives, vieram todas as coisas, e nós, no meio disso, Deus proporcionou o momento exato para que nós pudéssemos estar construindo, e o terreno onde nós estamos se transformou numa grande construção para a glória de Deus. Os homens vieram, os pedreiros vieram, os ajudantes vieram, e dia a dia nós estávamos construindo parede a parede, ponto a ponto, até que no dia 18 de dezembro, 18, 13, ali naquela semana, nós inauguramos o espaço. A pandemia havia recuado um pouco, nós abrimos as portas, e lá em dezembro de 2020, nós estávamos com um novo local pronto, nós estávamos com espaço diferenciado, nós estávamos com este lugar onde vocês estão vendo, onde agora não passamos mais frio nem calor, porque todo esse espaço tem ar-condicionado, tem um púlpito muito bom, porque Deus quer usar este lugar para a glória dele com uma finalidade muito específica, porque no meio dessa crise, no meio da dificuldade, Deus colocou uma coisa no coração dessa igreja, que toda essa estrutura não serve para juntar gente somente para os cultos. Nós temos um projeto muito ousado, muito diferenciado com as crianças da nossa igreja, com as crianças no entorno e toda criança que tiver, porque nós vamos trazê-las para cá, nós vamos trabalhar na vida delas, nós vamos cuidar dessas crianças e nós vamos tratá-las para que elas sejam cidadãs e elas sejam pessoas espirituais. Deus tem um projeto muito grande, por isso que no meio da crise, no meio da pandemia, mesmo contra todos os prognósticos, Deus nos abençoou, sem termos um dinheiro em caixa. Deus fez com que construíssemos algo que é enorme neste lugar, porque Ele é o dono de toda a obra, Ele é o Senhor das nossas vidas. Por isso que, para Deus, toda a crise pode ser usada como momento da graça dele derramada sobre as nossas vidas. Essa é a nossa história, essa é a história de uma igreja que ouve a voz de Deus e diz: prosperem no lugar para onde eu mandei vocês, estabeleçam famílias, deem seus filhos e filhas em casamento, plantem e colham daquilo que vocês plantaram, mas não deixem de prosperar, porque a prosperidade de você determinará a prosperidade dessa cidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, se dedique a Deus, confie a Deus. Olha que o texto nos diz: orem ao Senhor. Então, orem ao Senhor, confie em Deus. No tempo da crise, a vitória do Senhor vem sobre as nossas vidas. Os desafios virão, mas não tenha medo. Este Deus que nos leva é o Deus que nos sustenta. Esse Deus que nos chama é o Deus que vai dar todo o suporte. Esse Deus que lança desafios nas nossas vidas é o Deus que vai fazer com que nós possamos caminhar e nunca parar. Esse Deus que permite a crise na sua vida é o Deus que está com você pelo vale da sombra da morte, e a sua mão te protegerá, ela te sustentará, ela estará com você. Por isso, em tempos de crise, permaneça na presença de Deus. Ore ao Senhor. Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida no tempo da sua crise. Deus não desperdiça as nossas crises. Deus não desperdiça os tempos ruins. Mas quando nós vamos à presença de Deus, quando nós deixamos na presença de Deus, as nossas crises, as nossas dificuldades são transformadas em bênçãos. Eu termino dizendo: Deus ainda é aquele que tem o poder sobre a natureza. Deus ainda é aquele que tem o poder sobre as pessoas, vida e morte. Deus ainda é o Deus, e sempre será, que tem poder sobre as circunstâncias. As circunstâncias não determinam quem você é. Se a sua vida estiver em Deus, Deus é quem diz quem você é. Por isso Ele está dizendo para você: prospere no meio da sua crise.
confie nele, vá para ele e ele vai te abençoar. Que Deus abençoe sua vida, que você ore ao Senhor e você comece a perceber as grandes coisas que Deus fará na sua vida. Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais um culto de vitória da Igreja Batista Betel, aqui em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Continue orando pela Igreja Batista Betel. Nós também estamos orando pela sua vitória. Com certeza você já colocou aí. Clique no nosso canal, se inscreva no nosso canal, você que vai receber essa mensagem também. E nós acreditamos que a nossa vitória está próxima e cremos que o melhor de Deus, ele está chegando. Venha conhecer a Igreja Batista Betel. Somos uma família que ama e espera por você. Que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar com a tua vida, com as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Amém.